Quer dizer, eles usam os servidores daqui para fazer uma campanha que seria da sociedade civil. O que me preocupa é isso, uma campanha feita com dinheiro público, pelo Ministério Público Federal, usando a rede de computadores. O próprio site do Ministério Público tem o lavajato.mpf.mp.br. Quer dizer, eles usam os servidores daqui para fazer uma campanha que seria da sociedade civil, botar nos carros oficiais corrupção não, em todos os carros oficiais, enveloparam algumas vans do Ministério Público com propaganda das 10 medidas, né? E depois vão dizer que isso aqui é uma espontânea iniciativa popular, uma campanha que saiu da sociedade. Saiu coisíssima nenhuma, ela foi urdida com forte aparato publicitário, né? Por um órgão público que devia se envergonhar de fazer esse tipo de coisa. Então, o Ministério Público, como parte do complexo judiciário, ele não pode usar um instrumento de iniciativa popular para colocar na parede os demais poderes e criar com isso uma tensão interinstitucional. Mas o princípio está correto, porque se nós temos uma lei que busca fortalecer a acusação em detrimento da defesa, nós temos que, então, criar um regime de responsabilidade mais contundente, sob pena de deixar a defesa completamente ao desabrigo de qualquer proteção normativa. Então, se o Ministério Público faz uma medida dessa, dentro de um espírito de soberba, achando-se o salvador da pátria, estando acima do bem e do mal, ninguém pode desconfiar de suas belíssimas intenções. Quando você trata com um investigado, você está tratando com um cidadão. Com um cidadão que tem direito de ser considerado inocente até prova em contrário, o que se dá com trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Até lá, ele é inocente. Ele tem direito à sua imagem. Ele tem direito a ser considerado em todos os seus aspectos e não diabolizado pelo órgão acusador diante da mídia. Julgar uma pessoa é um dos ônus mais pesados que você pode colocar nas costas de um agente do Estado. O agente do Estado tem que ter a clareza de que ele não está julgando aquela pessoa. Ele está julgando uma conduta. Daquela conduta dentro de uma hipótese legal. Tá? Comparando, isso aqui se encaixa nisso? É isso. Agora, ele tem que se abster de dizer que aquele sujeito é um elemento, de que aquele sujeito é um meliante, de que aquilo é um corrupto, né? Ele não tem direito de dizer isso. Até porque, né, quem não tiver culpa é que jogue a primeira pedra. Não é isso? E cá para nós, o Ministério Público não é um convento, né, de carmelitas de pés descalços. E o que é uma prova ilícita de boa-fé? Olha a caixa de Pandora que se abre com isso. O que é uma prova ilícita de boa-fé? A prova ilícita de boa-fé, por exemplo, a escuta feita da conversa entre Lula e Dilma, né, depois que
o juiz Moro determinou a suspensão das escutas. Ele determinou a suspensão das escutas às 11 horas e isso saiu mais ou menos às 13 horas. 2 horas depois foi gravado. Segundo a polícia, eu nunca fui convencido por essa tese, é porque não há possibilidade de você parar o guardião de imediato. Você tem que fazer um pedido à companhia telefônica para que ela desabilite o e-mail do guardião no sistema para que ele não venha receber as ligações. Isso é uma besteira porque os guardiões que a Polícia Federal usa são do tipo mais moderno, que trabalha com canais. Né? Então você pode simplesmente desligar o canal. Só antigamente que tinha um canal único, mas hoje os guardiões têm vários canais. Né? Então, isso é uma besteira. Claro que não foi isso, mas é conversa para boi dormir. No fundo, para quê? Para esquentar uma prova ilícita. E até porque essa prova ilícita, mal interpretada, porque as pessoas já estavam predispostas a ir para cima da presidenta da República, né? Foi lá colocado a público. Quer dizer, uma prova ilícita publicada. Um duplo crime. Escutar quando não tem autorização judicial. E 2, vazar, que é uma violação de sigilo funcional. O senhor Moro é acusado desses 2. Prova ilícita de boa fé. Né? Porque no seu despacho ele disse, não, é direito da população saber. Quem é ele para dizer o que é bom e ruim para a população? Ele é um burocrata que passou num concurso público. A sua legitimidade é uma legitimidade técnica. Quanto mais técnico ele for ou aparentar ser, mais ele é legítimo. Ele não tem legitimidade pelo voto, a legitimidade dele não é política. Né? Por isso eu sou contra o uso até da expressão agente político para juízes e promotores públicos. Existe sempre nesses momentos de obscurantismo, em que as pessoas estão perdidas, muitos se sentindo inseguros por causa do desemprego que está se alastrando, as instituições que estão derretendo, existem pessoas que se aproveitam, né? E buscam oferecer soluções fáceis, não é isso? Vender de que, por exemplo, acabar com a corrupção tem jeito, né? E com isso eles ficam buscando manipular pessoas dentro das suas fobias. Né? Levam essas pessoas a acreditar numa liderança, por exemplo, o Sérgio Moro, não é isso? E tornam-se também extremamente raivosos em relação a tudo e todos que se opõem a esse discurso, que é um discurso para boi dormir. Né? Isso daí tem um nome, isso se chama fascismo. Né? Isso é uma atitude tipicamente fascista, aproveitamento das fobias para manipular massas, né, com soluções não realizáveis, por isso também é populista, não é isso? Um sentimento de que eles pertencem a uma nação, verde e amarelo, não é isso? E ter uma liderança fictícia que é o São Moro. Né? É uma tristeza, mas é uma ilusão que uma boa parte da população brasileira está vivendo dessa crise, depois que a mídia, a grande mídia, desmontou, vamos dizer, a crença em toda a política brasileira. Mas nós não podemos, com isso, tirar a fé no próprio sistema democrático constitucional e começar a atacar as instituições. Né? Temos que saber separar o joio do trigo. Né? Agora, eu tenho certeza absoluta que as instituições, assim como a mídia, são as grandes responsáveis por esse caos que se instalou no país. São as grandes responsáveis.